No princípio, antes que a primeira estrela fosse acesa, no vácuo da existência, antes que o tempo começasse a sua contagem implacável, não havia o som, não havia matéria, não havia você. Havia apenas ele, o Sohu, o Deus que habita na luz inacessível. Quando abrimos as Escrituras e lemos em Deuteronômio 6:5, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O mundo moderno interpreta isso como uma imposição, um fardo pesado, mas a verdade é muito mais profunda. Deus não está nos dando uma ordem para nos escravizar. Ele está nos revelando o nosso manual de funcionamento. Ele está nos contando o nosso propósito original. Imagine, por um instante, a escala do universo. Pense na força necessária para sustentar bilhões de galáxias girando em um balé perfeito. Este é o Deus que, segundo Isaías 4:0-12, mediu as águas de todos os oceanos na concha da sua mão e pesou os montes mais altos em balanças de precisão. Como é possível que nós, seres feitos de pó e tempo, tentemos amar algo menor do que aquele que inventou o próprio conceito de amor? Nós vivemos em uma era de distrações infinitas. Corremos desesperados atrás de validação, de dígitos em uma conta bancária, de relacionamentos que prometem nos completar. Mas existe um segredo que o mundo tenta esconder de você. O seu coração tem o formato exato de Deus. Nós fomos criados com um vácuo infinito dentro de nós. E a tragédia da condição humana é tentar preencher esse buraco com coisas finitas. Nada menos que o infinito pode satisfazer quem foi projetado para a eternidade. Quando você não ama a Deus sobre todas as coisas, você condena a sua alma a uma sede que nunca passa. O maior desafio de amar a Deus sobre todas as coisas não é, necessariamente, odiar o mundo. O perigo é muito mais sutil. O perigo é deixar que as coisas boas do mundo ocupem o lugar do Criador. Jesus, em sua passagem pela terra, foi de uma radicalidade que ainda hoje choca os nossos ouvidos. Em Mateus 10:37 ele disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso soa forte demais para você. Pareça injusto. Entenda a lógica do reino. O amor de Deus é exclusivo, não porque ele seja carente de atenção, mas porque ele é a verdade absoluta. Quando você coloca um ídolo no trono do seu coração, seja a sua carreira, a sua imagem pública, o seu conforto ou até a sua família, você está cometendo um erro de cálculo fatal. Você está pedindo a essas coisas que lhe deem algo que elas simplesmente não possuem: a sua identidade e a sua paz eterna. Ídolos são cruéis. Eles exigem tudo e não dão nada em troca. O dinheiro desaparece com a inflação ou com a morte. A beleza murcha com o tempo. As pessoas, mesmo as que nos amam, falham conosco. Se o seu trono estiver ocupado por algo que pode ser tirado de você, você viverá em constante ansiedade. Mas, se o seu trono pertencer a Deus, você terá a coragem do salmista em Salmo 73, a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Quando Deus é a sua porção, você se torna inabalável, pois o seu tesouro está em um lugar onde o tempo não alcança. Mas há um ídolo ainda mais perigoso, um que viaja conosco para onde quer que vamos. Ele está no espelho. O maior rival de Deus na sua vida não é o pecado óbvio, é o seu próprio eu. É a vontade de ser o senhor do próprio destino.
o desejo de sentar no trono e decidir o que é bom e o que é mal. A Bíblia nos alerta em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Se você seguir apenas o seu coração, ele o levará para longe da presença de Deus, pois o coração natural é uma fábrica de ídolos. Amar a Deus sobre todas as coisas exige algo que o mundo atual odeia: a renúncia. É o que Jesus chamou de tomar a sua cruz. A cruz não é um acessório de moda, era um instrumento de morte. Para que o amor de Deus viva em você, o seu ego precisa morrer. Isso significa que quando a sua vontade colidir com a vontade dele, você terá a humildade de dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu abro mão do meu direito de ter razão para ter a tua paz. Olhe para a história de Abraão. No topo do Monte Moriá, ele esperou 100 anos pelo filho da promessa. Isaque era o seu milagre, o seu futuro, o seu tudo. E então, Deus faz o pedido mais difícil da história da o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Naquele momento, o universo prendeu a respiração. O teste não era sobre o sacrifício de uma criança. Era sobre quem ocupava o trono no peito de Abraão. Quando ele levantou o cutelo, ele provou que o doador era mais importante que a dádiva. E porque ele entregou o filho, Deus lhe deu uma descendência como as estrelas do céu. Quando você entrega o que mais ama a Deus, você não perde. Volk consagra. Amar a Deus sobre todas as coisas é chamado de o primeiro e grande mandamento. Ele é o primeiro não apenas em ordem de importância, mas porque ele é a fonte de onde todos os outros amores fluem. Se você tentar amar o seu próximo sem amar a Deus primeiro, o seu amor será egoísta, carente e manipulador. Mas, se você amar a Deus acima de tudo, o amor dele transbordará de você para o mundo de forma pura e sacrificial. Jesus nos mostrou o caminho no jardim do Getsemane. Suando gotas de sangue, ele enfrentou o peso do nosso pecado e disse as palavras que mudaram o destino da humanidade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele amou o Pai sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio conforto, para que você pudesse ser resgatado. O convite de hoje é urgente. Olhe para a sua vida. Onde estão as suas coroas? O que faz o seu coração bater mais forte? Se não for a presença de Deus, você está vivendo abaixo do seu potencial eterno. Reorganize as prioridades da sua alma. Lembre-se do aviso em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não deixe a sua chama se apagar. Volte hoje para o lugar de intimidade, onde Ele é a sua única esperança. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o único caminho para ser verdadeiramente livre. É descobrir que quando você tem a Deus, você tem tudo o que realmente importa. Para sempre. Para mais reflexões, siga o canal Caminhando com Propósito e viva a palavra do Senhor.